folclores em cima do Bitcoin são efeitos do uso e da propagação dele. Então, essa questão da valorização, do investimento e o corolário disso, houveram muitos esquemas de pirâmide, atividades fraudulentas. Entretanto, nada disso é da essência do Bitcoin. São acidentes que aconteceram. Então, a essência do Bitcoin é você ter um sistema monetário verdadeiramente livre, de maneira com que você consiga fazer oposição ou pelo menos se defender contra abusos do poder. Boa tarde, galera, tudo bem? Hoje eu vou apresentar para vocês um assunto que muita gente imagina que conhece, imagina que sabe, mas existem muito folclore e muitos mitos em torno desse assunto. Hoje eu vou falar com vocês do Bitcoin. Muita gente encara como investimento, muita gente tem receio, pois associa com pirâmide financeira e crimes digitais. Entretanto, nenhuma dessas percepções é verdadeira. Por quê? Na concepção, a ideia dele é uma ferramenta do cidadão contra a opressão, contra a tirania. Vamos começar. O ano é 2008. O que estava acontecendo em 2008? Lembra? O evento que disparou todo esse conceito foi a crise financeira de 2008. Os bancos entraram em derivativos, uns com os outros, e no final das contas nada disso tinha lastro e levou o sistema americano à bancarrota. Existiam pressões na época para que não fossem resgatados os bancos, que os balanços dos bancos permanecessem insolventes. Se os bancos foram incompetentes e quebraram, eles vão sair do mundo dos negócios, vão liberar o capital para que novos empreendedores, novos bancos, e contrariando essa expectativa, houve um resgate desses bancos. Então, na época, existia um movimento popular chamado Occupy Wall Street, associado com a esquerda, fazia um protesto, para que os bancos quebrassem, não houvesse um resgate. Certos segmentos da direita também aderiram a esse movimento, a também dizer, olha, a gente quer um capitalismo saudável, a gente não quer esse sistema corporativista, a gente também quer que os bancos quebrem, a gente não quer ver o resgate. No final das contas, o governo americano resgatou os bancos. O Banco Central comprou a dívida de todos esses bancos, jogou o passivo financeiro dele lá em cima, níveis nunca vistos na história. Dessa maneira, ele se tornou garantidor dos bancos. Se você é um banqueiro, você usou de práticas antiéticas, o Banco Central te salvou. Então, qual é o incentivo de deixar essas práticas antiéticas para trás? Nenhum. Que eu sei que vão me resgatar depois. Esse caldo é o berço do Bitcoin, a manjedoura ali do Bitcoin. Uma pessoa que não é conhecida, mas atende pelo pseudônimo de Satoshi Nakamoto, num fórum, publicou a seguinte mensagem: olha, galera, estou trabalhando num sistema de transações descentralizado e gostaria da opinião de vocês. Qual é a ideia? Como você gera um ativo, um recurso digital escasso? Por exemplo, você tem uma foto no seu celular. Você pode enviar a foto para uma outra pessoa, ou quantas pessoas você quiser, e essa foto continua sua, e continua das outras pessoas. As outras pessoas podem copiar novamente e enviar, sem que haja nenhum prejuízo. Então, no meio digital não tem escassez. Para o dinheiro funcionar, para essa reserva de valor funcionar, ela tem que ser escassa. Ou seja, se eu mandar o dinheiro para alguma pessoa, eu não posso mais ter acesso a esse dinheiro. E o acesso a esse dinheiro tem que ser exclusivo da outra pessoa. Essa pessoa não pode copiar dinheiro, certo? Como que tradicionalmente isso foi resolvido? Você tinha um emissor, por exemplo, um PayPal da vida. O sistema faz a intermediação e as pessoas confiam nesse terceiro. Ou seja, você confia que o PayPal não está criando dinheiro ou não está emitindo créditos ali de maneira inadequada. Mas, ao longo do tempo, nós vamos cair na mesma situação que os bancos americanos, agindo de maneira antiética, com práticas contestáveis, questionáveis.
Como que a gente consegue eliminar essa necessidade da confiança? Como é possível gerar um sistema onde não haja confiança entre as partes? Ou que, para o sistema funcionar, não é necessário nenhuma crença na outra parte. Não é necessário que eu acredite na boa-fé da minha contraparte. São perguntas difíceis. A primeira pergunta que eu fiz, a questão da escassez. E a segunda, como que é possível um sistema desse funcionar sem que haja confiança ou boa-fé das partes? O Bitcoin consegue endereçar esses dois problemas. E a construção do conceito dele é genial. Não tem como você questionar que é um sistema inspirado. É uma coisa que une tanto essa ideia de teoria dos jogos e essa ideia de criptografia. Porque não é só uma solução técnica, puramente técnica. É também uma solução social. Existe uma rede de incentivos, está relacionado com a teoria dos jogos, que garante que os participantes vão se comportar e os participantes que operarem o sistema de má-fé, o incentivo deles é menor do que operação de boa-fé. Então vamos lá. É disso, gente. É difícil acompanhar. Eu entendo que os conceitos que eu coloquei aqui são um pouco abstratos, são difíceis de acompanhar. Mas voltando aqui comigo. A primeira coisa, como que eu consigo enviar uma coisa para você? Isso é muito simples. Uma tecnologia que já existe, você no seu browser você já usa, que é a assinatura digital. Eu tenho uma chave pública, que ela é de domínio geral ali. As pessoas podem visualizar a minha chave pública. E eu tenho uma chave privada. Essa minha chave privada é secreta, só eu tenho domínio dela. Se eu assinar uma mensagem com a minha chave privada, entregar a mensagem para você, você acessando a minha chave pública, você decodifica a mensagem. Então, esse é o princípio básico da chave assimétrica. Uma transação dentro do Bitcoin segue a mesma lógica. Então, eu vou ter minha carteira. A minha carteira em si é uma chave pública. Ou seja, meus dados bancários são uma chave pública. É acessível para qualquer pessoa a minha conta. Todo mundo vê a minha conta. Só que como eu faço para movimentar a minha conta? Apenas com a minha chave privada. O que esse mecanismo cria? Tem uma implicação muito importante nesse mecanismo. Qualquer pessoa pode criar uma conta bancária sem um intermediário. Isso é interessante. Imagina, existe uma grande discussão sobre brasileiros desbancarizados ou coisas do tipo. O banco, sei lá, o Itaú, o Bradesco, eles têm uma série de burocracias ali para você poder abrir uma conta, concorda? Tem que ter comprovante de residência. Então isso evita que muitas pessoas tenham contas, né? Hoje, com o banco digital, talvez melhorou um pouco, mas lá em 2008 era uma burocracia. Ou seja, no sistema financeiro legado, é necessário esse intermediário para permitir o acesso a esse sistema. No Bitcoin, basta você criar a carteira. Não existe nenhum impedimento de você entrar nesse sistema. E voltando no começo da minha palestra sobre tirania e opressão, você acompanha um pouco da política da Inglaterra? Você lembra do Nigel Farage, que foi o rapaz lá do Brexit? Lá, os bancos fecharam a conta dele, todas as contas. Eu acho que ele tinha conta em 2 ou 3 bancos e encerraram a conta. Bom, outro exemplo, né? Encerraram a conta do Bolsonaro, do BB América do Bolsonaro. Então, muitas vezes é utilizado o sistema bancário contra determinados adversários políticos e tal. No Bitcoin, ninguém fecha a tua conta. Ou seja, você abre a sua conta sem o intermediário e nenhum intermediário encerra a tua conta. Agora, como que as transações são validadas? Eu peguei o meu Bitcoin, eu mandei para você. Você pode imaginar que eu mandei uma foto para você. Como que você garante que eu não fiquei com uma cópia dessa foto? O problema do double spending que a gente fala. O Bitcoin trata isso da seguinte maneira. O dinheiro não é um arquivo. O dinheiro, na verdade, é um livro contábil público, que a gente chama de blockchain. Eu vou simplificar aqui porque entra num assunto técnico, mas cada transação é um bloco. Na verdade, não é bem assim que
Um bloco são várias transações, mas para simplificar. Eu coloco mais um bloco nessa cadeia. O que esse bloco tem? Tem o endereço do bloco anterior e tem uma assinatura digital. Isso tudo. A ordem dos blocos é garantida através dessa assinatura digital. Por quê? Se eu tentar ordenar os blocos de maneira inversa ou trocar a ordem, as assinaturas digitais não batem. Nenhuma vai bater com nenhuma. Então é fácil atestar que essa blockchain está inválida. E a questão do saldo? O saldo é registrado nessa blockchain. Ou seja, qualquer um pode verificar o saldo de qualquer conta ou carteira. Se eu conheço a tua carteira, eu consigo verificar o teu saldo. Isso é uma coisa, pegando um gancho, existe essa noção de que o Bitcoin é a moeda do crime organizado, porque as transações são obscurecidas ou as transações são secretas. E, na verdade, justamente o contrário. Todas as transações são públicas. Todos os saldos são públicos. Você sabia disso? Não. É uma coisa que muita gente usa esse argumento. Porque é obscuro, não sabe o que está acontecendo. É justamente o contrário. Então tem uma transparência muito maior do que o sistema bancário atual. Tá. Como que eu garanto que eu não vou copiar blocos? Muito simples. O fato de você publicar um bloco é relacionado com uma quantidade de esforço computacional. A gente chama esse processo de mineração. Vamos seguir essa analogia? A mineração, sei lá, da Vale do Rio Doce, você pega lá um caminhão enorme, enche ele de terra, basicamente. Essa terra tem uma concentração, sei lá, de 2% de ferro. Então, a cada 1 tonelada daquele negócio lá, você tem 20 quilos de ferro. Ou seja, você gasta uma energia enorme ali de óleo, diesel, de não sei o que, para refinar um material que você precisa. A mineração do Bitcoin tem a mesma lógica. Lembra que eu falei da assinatura do bloco? Então, ela vai ter 4 componentes. A assinatura das transações, a assinatura do bloco anterior, uma coisa que a gente chama de nulse e o segredo do bloco. O que é o nulse? O nulse é a dificuldade da mineração. Você concorda que você pode assinar o bloco ali com qualquer número inteiro. O nulse te obriga a achar um número inteiro menor do que determinado valor. Ou seja, vou fazer uma abstração também. Digamos que o comprimento dessa mesa é o espaço amostral de todos os números inteiros de 256 bits. Esse número é maior do que o número de estrela na Via Láctea. Eu não lembro exatamente, mas é um número ridiculamente grande. Daí eu digo, eu só aceito um bloco válido se o segredo do bloco, com luz e tudo mais, cai dentro desse intervalo aqui. Ou seja, aleatoriamente eu vou ficar sorteando números inteiros. Esse é o processo de mineração. Eles ficam lá. Se ele achar um número inteiro que caia dentro desse intervalo, ele publica para a rede. Todos os mineradores, todos os usuários vão pegar aquele bloco, vão olhar. O nulse bate, o bloco anterior bate, as transações batem, o segredo bate, bateu. Tudo bem. Então eu considero que esse aqui é um bloco válido. Bom, ninguém confia em ninguém. Todo mundo verifica se ninguém está fazendo sacanagem. E por que eu escolho participar desse processo de mineração? Porque existe uma recompensa atrelada com essa mineração. Eu descubro esse segredo, eu ganho a recompensa do bloco e ganho também a taxa de transação do bloco. Então, se eu quiser fazer do mal, né? Eu quero agir maliciosamente sobre a rede. Eu não quero participar de maneira produtiva. Eu posso ficar tentando reescrever a rede. Mas o esforço de reescrever é muito maior do que esse esforço de participar. Ou seja, o incentivo de participar é maior do que o incentivo de tentar hackear a rede ou tentar adulterar a rede, a blockchain. Ou seja, existe uma série de tecnologias sociais, tecnologias de teoria dos jogos,
que permitem que essa rede funcione. Os cenários onde os ataques, os vetores de ataque, os cenários de ataque são todos conhecidos. O mais famoso é o 51%. O que é o ataque de 51%? Você tem mais de 51% do poder computacional da rede toda. Se você tem esse cenário, a probabilidade de você escrever o próximo bloco estatisticamente, né, ao longo do tempo, é enorme. Ou seja, você conseguiria reescrever a rede inteira. Só que por que isso não acontece? Porque o incentivo, inclusive financeiro, para as pessoas participarem do sistema é grande. Então, a partir do momento que existe um monopolista, as pessoas vão se agregar ou participar da rede, milhões e milhares de pessoas. Para um monopolista aqui de 50% é um custo exorbitante para exercer essa atividade. Então ele vai lá, tudo bem, eu tenho esse recurso computacional, então tá bom, eu vou participar da rede validando blocos, minerando blocos. Outro folclore que, em torno desse assunto você já ouviu falar que o Bitcoin gasta muita energia elétrica, que ele não é ambientalmente correto, tem esse papo. Tudo bem. E que existe uma alternativa. Esse sistema que eu descrevi chama POW, né, que é prova de trabalho. Tem o tal do POS, prova de envolvimento, ou prova de stake, que a gente fala. Por que o prova de stake não presta? É muito simples. Vou descrever como o Ethereum funciona. Você tem 1000 Ethereums e você quer participar desse processo de mineração e validação. Você delega esses seus 1000 Ethereums numa conta especial. Os Ethereums que estão dentro dessa conta te dão direitos para validar o bloco. Então, por exemplo, eu tenho 10 amigos, cada um põe lá 1000 Ethereums e vai ser sorteado ponderadamente conforme o stake de cada um. Daí a pergunta que eu te faço: quem faz essa gestão? Quem faz o sorteio? É centralizado. No final das contas, está na mão de uma empresa, de uma entidade fazer esse sorteio. Quem cuida da mineração do Bitcoin? Não tem. Qualquer um pode minerar. Não existe uma barreira de entrada, não existe você preencher um formulário aqui para autorização de mineração, isso não existe. Ou seja, essa rede aqui é perfeitamente descentralizada. Não tem dono, não tem alguém mandando nela. Enquanto o POS vai ter, inevitavelmente, uma entidade que controla aquela rede. Então, todo esse discurso ambiental em cima do Bitcoin, sobre, ele gasta energia elétrica, sim, ele gasta energia elétrica, para garantir que é um sistema livre. Enquanto a opção que não gasta energia elétrica, ela funciona exatamente igual um banco. Se você cria um sistema em oposição a essa dinâmica bancária que a gente tem hoje, por que você vai lançar um que tenha os mesmos vícios de origem? Não faz sentido. Bom, passei os principais conceitos do Bitcoin, passei o panorama histórico, e a mensagem que eu deixo é: os estados usam o dinheiro, né, essa quantidade monetária, como arma contra a população. Existem diversas maneiras onde o Estado prejudica o cidadão através de efeitos monetários. Controle artificial de juros, inflação, próprios impostos. Então, se você acredita que é injusto pagar algum imposto, a gente está caminhando para um cenário que vai ser cada vez mais difícil ter essa evasão fiscal, ilusão fiscal. Perseguição de adversários. Você acompanha o caso do Monark. Um cara, R$ 300 mil, multa, compras. Cai num sistema do Banco Central, onde os bancos têm que se conectar e os fundos do cara são literalmente sequestrados a partir do momento que o cara põe ordem no sistema. Então, um cenário desse seria impossível com o Bitcoin. O Bitcoin é justamente essa ideia de que é uma propriedade digital que nenhum governo põe a mão. Não, é impossível o governo sequestrar o Bitcoin da sua carteira. Não só o governo, qualquer pessoa, isso é impossível. E é impossível evitar que você faça transações com ele também. Todos os folclores em cima do Bitcoin são efeitos do uso e da propagação dele. Então, essa questão da valorização, do investimento e o corolário disso, houveram muitos esquemas de pirâmide, atividades fraudulentas. Entretanto, nada disso é da essência do Bitcoin. São acidentes que aconteceram aí. A essência do Bitcoin é você ter um sistema monetário verdadeiramente livre.
de maneira com que você consiga fazer oposição ou pelo menos se defender contra abusos do poder. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar e muito obrigado.